Oi, gente! Aqui é a Juliana do canal Não Conta Pro Seu Pai e hoje é a vez de contar a história da Débora, de 33 anos, do Paraná. E também, como de costume, eu vou fazer alguns apontamentos depois de contar a história da Débora, então fiquem até o final que tem bastante coisa pesada e interessante pela frente. Eu não lembro exatamente com que idade começou, mas eu lembro que eu era pequena e que ele era marido da minha irmã. Ele sempre foi um homem asqueroso, violento, nojento. Ele sempre passava a mão em mim, mas eu conseguia fugir. Um dia, ele tentou me beijar na garagem da minha casa, mas uma amiga minha viu, saiu gritando, daí ele me soltou. Outro dia, eu não sei por que motivo minha mãe me deixou para dormir na casa dessa minha irmã. E foi uma noite de inferno, de terror, porque ele levantou a noite inteira para passar a mão em mim. Eu lembro que eu tossia alto, fazia barulhos para ver se alguém percebia, se alguém acordava. Naquele dia ele não me estuprou, efetivamente, mas me molestou várias vezes. Ele abusou até das próprias filhas. Uma delas contou, fizeram o exame e disseram que ela estava mentindo. E até hoje a minha irmã é casada com ele. A minha mãe sempre foi muito ruim, humilhava e agredia a gente. No final das contas, quem acabou me criando mesmo foi a minha irmã mais velha. Ela era quem me dava roupas, calçados, material escolar. Foi ela que me levou pra praia, pro parquinho. Meu pai me expulsou de casa, dizendo que eu não era filha dele. Daí eu fui pra casa dessa minha irmã morar com ela. Nessa época eu tinha 14 anos. Acho que eu fiquei morando com ela e com esse meu cunhado uns 6 meses. E todo santo dia ele levantava pra passar a mão em mim antes de ir pro trabalho. Eu dormia no mesmo quarto que eles, numa cama com a minha sobrinha. E a minha irmã não via. Teve um dia que a minha irmã saiu e ele voltou pra casa. Eu tava sozinha. Acordei com ele pelado em cima de mim, me agarrando, nojento, asqueroso. Graças a Deus, com muito esforço eu consegui escapar daquela vez. Saí correndo pra rua, cheguei no orelhão, tentei ligar, nem me lembro pra quem, mas ele foi atrás de mim. Aí me disse: "Você sabe que ninguém vai acreditar em você." Eu corri dele novamente, pedi dinheiro pra uma vizinha, que eu desmaiei. Quando acordei com as pessoas tentando me socorrer, eu não conseguia falar, eu não conseguia me mexer. Eu estava preso dentro do meu próprio corpo, foi uma sensação desesperadora. Eu ouvia as pessoas falando em volta de mim, mas não conseguia reagir. E aí, é claro, quem que me socorreu e me levou para o hospital? Minha irmã e meu cunhado, que tinha sido causador de tudo aquilo. Quando eu já estava em casa e comecei a falar e andar novamente, minha mãe queria saber o que tinha acontecido. Daí eu contei para ela e liguei direto para a delegacia. Minha mãe, mais do que depressa, ao invés de me ajudar, ligou para minha irmã. Ela chegou bem rápido da minha casa, já me xingando muito. Daí meu cunhado tava junto. E por incrível que pareça, não negou nada. Mas ela só me xingava e começou a me agredir. Daí a minha irmã mais velha chegou e ajudou ela a me bater. Elas me bateram muito naquele dia. Estouraram a minha boca, bateram a minha cabeça um monte de vezes na parede. Me machucaram muito e eu só me lembro que eu consegui fugir pra rua com muita dificuldade. E uma vizinha abriu o portão e me deixou entrar. E aí, como se não bastasse isso, a minha mãe ligou na delegacia e disse que eu tava mentindo. Mesmo com ele não negando nada. Aí foi que não deu em nada mesmo. Depois disso, a minha vida virou um inferno, porque a família inteira se voltou contra mim e ninguém mais falava comigo. Todos me odiavam. Era como se eu tivesse cometido um crime, não ele. Mas como nada é tão ruim que não possa piorar, tinha um menino lá que eu era apaixonada por ele. Ele era um ano mais velho que eu, mas eu sempre fui muito feia e mal arrumada, e ninguém chegava perto de mim. Esse menino mesmo tinha vergonha de mim, ele só falava comigo escondido. Um dia, ele falou pra eu ir na casa dele de noite. A casa dele era quase em frente à casa da minha mãe. E eu, toda besta, apaixonada, fui. Ele já chegou me agarrando. Só que apesar dos abusos que eu sofri, eu nunca tinha beijado. Foi horrível, porque ele queria fazer sexo comigo, mas eu não queria. Eu imaginei que aquele dia seria o meu primeiro beijo. Sabe? Aquela coisa bem romântica. Mas foi horrível. E essa nem foi a única vez que esse tipo de coisa aconteceu, depois que eu parei de ser abusada pelo meu cunhado. Depois dessa história, ainda teve um vizinho meu que era bem mais velho do que eu. Na época ele devia ter uns 26, eu tinha 16. E ele uma vez me chamou pra comer pizza com um casal de amigos. Aí quando a gente voltou pra casa dele, ele me beijou e tentou algumas coisas, mas eu consegui sair. No outro dia eu fui no forró com umas amigas minhas e acabei encontrando ele lá. Daí eu fiquei com ele naquele dia e nós voltamos juntos pra casa. Nós morávamos bem perto, tínhamos bebido muito. Isso também em função de que a bebida era um refúgio, porque minha mãe tava com depressão, meu pai tinha morrido de câncer. Então era um cenário caótico. Quando eu cheguei em casa, esse rapaz me chamou pra ir na casa dele. E eu fui. Mas quando chegou lá, ele começou a forçar a barra. Igualzinho o outro tinha feito. E eu era virgem e
Acredite, eu não sabia nada. Além de tudo, eu tava muito bêbada. Eu só me lembro de falar pra ele que tava doendo muito, tentar gritar, mas ele tampava minha boca com a mão. A minha próxima lembrança sobre isso é eu acordando, ele me falando que eu tinha que ir embora logo porque tava amanhecendo e ninguém podia ver eu saindo da casa dele. Humilhante. Eu estava suja de sangue e com muita dor. Eu me limpei e fui embora. Depois disso, ele nunca mais quis me ver. Passou a agir como se não me conhecesse, me ignorando completamente. Finalmente, depois que eu fiz 18 anos, eu decidi que ninguém mais ia fazer nada parecido comigo, que ninguém mais ia abusar de mim. Eu virei um bicho, os homens tinham até medo de mim. Vários rapazes que eu ficava quando falavam de namoro ou que estavam mesmo gostando de mim, eu fugia na hora. Eu não sabia lidar com sentimentos, eu só ficava com quem eu queria, do jeito que eu queria, era extremamente mandona e autoritária. E eu não vou mentir não, foi a melhor fase da minha vida. Nessa época eu conheci algumas pessoas com quem eu gostei muito de ficar, entre elas a pessoa que eu considero que foi a única pessoa na minha vida que eu gostei de verdade. A gente passava horas conversando e ele era basicamente tudo que eu queria. Mas como eu nunca achei que merecesse nada, eu comecei a ficar com outra pessoa, meu atual marido. Nem sei porquê. Hoje eu acho que é porque o meu marido é o absoluto oposto do que todos os meus abusadores foram. Daí eu engravidei da minha primeira filha e a gente resolveu ir morar junto. A verdade é que meu casamento nunca foi muito bom, mas o fato dele não apresentar nenhuma característica que me lembrasse os meus abusadores foi suficiente pra mim. E é por isso que eu continuo com ele até hoje. Hoje nós temos mais 2 filhos. Eu não sei bem o que eu sinto por ele. Ele não me dá carinho, não me dá atenção, mas nunca percebi nada de errado com ele. Acho que esse foi o filtro que a minha mente conseguiu ter. Uma pessoa que não fosse horrível pra mim, uma pessoa que não me fizesse mal. Já tava bom. Já faz 12 anos que eu vi pela última vez aquela pessoa de quem eu tanto gostei. E até hoje eu lembro do tom de voz dele. Hoje aquele meu cunhado que abusou de mim e da minha irmã caçula convive com a gente como se nada tivesse acontecido. E não aconteceu nada com ele. Eu ainda tenho receio de chegar perto dele. Nunca entendi por que a minha irmã não fez nada. Por que a minha mãe ficou contra mim ao ponto de ligar pra delegacia pra desmentir o que eu tava falando, mesmo com ele confessando. Mas hoje tenho muito medo pelos meus filhos. Tô bem louca mesmo. Pra mim, todo mundo é pedófilo e abusador. E nada tira isso da minha cabeça. Foi muito difícil quando a minha primeira filha nasceu. Meu marido não podia nem pegar ela no colo, eu não deixava. Eu achava que menos contato ela tivesse com o pai dela, menos risco ela correria de ser abusada também. Graças a Deus, nunca percebi, nem fiquei sabendo de nada. Mas ele não pode levantar à noite pra ir no banheiro que eu levanto atrás dele. E a minha filha não pode ir em nenhum lugar sozinha. Fico de olho em tudo e todos à minha volta. Sempre desconfio de tudo. Nunca me tratei. Preciso muito, eu sei disso, mas não tenho condições de pagar um tratamento psicológico. E ainda hoje, eu me sinto culpada por tudo que aconteceu comigo e ainda tenho a sensação de que eu fiz alguma coisa pra provocar tudo aquilo. Vocês viram como ela foi revitimizada? Reabusada. Quantas vezes na vida adulta? É aquele velho padrão que a gente sempre conversa aqui, né? De como uma vítima de abuso sexual infantil tá muito mais propensa a se meter em relacionamentos abusivos do que uma pessoa que não passou por isso. Ela basicamente aceitou o papel dela de objeto sexual e mesmo já tendo passado por uma situação semelhante, ela ia de novo e era vítima de novo. Ao ponto de que a primeira vez dela foi um estupro, né? Uma coisa que me chamou a atenção foi como a mãe e a irmã dela conseguiram inverter a situação para poder manter as coisas do jeito que estavam. O cara não negou. Não negar diante de uma acusação dessa na tua cara é praticamente confessar, certo? E a mãe ligou na delegacia para desmentir a filha. Eu fico pensando o que tem por trás de uma mãe, de uma irmã que diante da confissão tácita, digamos assim, de um abuso, continuam cegas para os fatos, continuam agindo como se a mentirosa fosse a vítima. E se a gente projetar isso para a sociedade, é exatamente assim que a sociedade em geral age diante das vítimas. Todo mundo dá um jeito de cavucar o passado da vítima pra colocar em xeque a palavra dela, como se a todo momento tivesse que ser limpada a barra do agressor. Podem ver. Principalmente quando a pessoa é famosa. Aí pronto. É só pegar o caso do João de Deus lá. Quantas pessoas, centenas de vítimas se pronunciando e centenas, milhares de pessoas dizendo que era tudo invenção. Então, é um fenômeno muito curioso, psicologicamente falando, e muito triste. E devastador, né? Devastador, porque na medida que uma vítima não é acolhida, foi uma coisa bem interessante que eu vi no discurso dela. As consequências psicológicas disso, dos abusos que ela sofreu, são muito maiores do que de uma pessoa que foi acolhida. Depois de ser tão abusada, ela se tornou uma pessoa intratável que passou a usar os homens da forma com que eles usavam ela. Olha só, que interessante. É uma barreira, uma proteção muito grande, né? A
A pessoa congela os sentimentos e não sabe lidar com os sentimentos. Os sentimentos só serviram para destruir ela. E se não há uma intervenção no sentido de fazer essa pessoa entender que ela não precisa temer os sentimentos, porque as pessoas não são todas ruins, ela vai levar isso adiante até, sabe lá quando, até encontrar uma pessoa que não é a pessoa que ela quer, não é a pessoa que ela ama, mas pelo menos não é um abusador. Olha como afeta a noção de merecimento da pessoa. Ela se contentar com uma pessoa que simplesmente faz o mínimo, que é não ser abusiva. É horrível isso, é horrível em todos os níveis. E o último ponto que eu queria destacar, que é bem triste, porém interessante, é que ela se tornou uma pessoa que vulgarmente nós chamaríamos de paranoica. Tem medo da própria sombra. Aquela partinha que ela diz que o marido dela não pode levantar, que ela vai atrás, nossa, pra mim foi uma das partes mais pesadas, porque é exatamente o que acontecia na infância dela, né? O cunhado dela levantava pra abusar dela. Ela internalizou isso de uma forma tão severa que ela acha que todo homem vai fazer isso também. E pior, ela mantém a filha dela, pelo que ela descreveu e pelo que eu conversei com ela também, tenta manter a filha dela assim numa redoma, né? O que é muito prejudicial para criança, para adolescente, filho de uma pessoa que passou por isso, porque não tem como proteger do mundo, certo? O que você pode fazer é orientar, se precaver, mas não tem. Faz mais mal do que bem você manter a pessoa numa bolha de todo tipo de perigo. Você não tem tanto poder assim, não adianta. Você pode até minimizar os riscos, mas manter a pessoa numa gaiola o tempo todo, o que vai ser dessa pessoa quando ela crescer? Que independência que ela vai ter? Isso pode afetar o desenvolvimento da autonomia da pessoa. Porque se a todo momento você impede que ela arrisque, que ela tenha as próprias experiências, que ela saia do seu campo de visão e controle por medo, como é que ela vai lidar com as adversidades da vida se você não permite? Tem uma linha muito tênue entre cuidado e possessividade, entre cuidado e castração, como diria Freud. Então, se você passa por algo parecido, se você passou por algo parecido, não espere chegar no fundo do poço para pedir ajuda. Se você estiver deprimido, isso pode ser revertido. É muito importante que as pessoas saibam que elas devem procurar ajuda. É o mínimo que você faz por você. Tem uma vida inteira pela frente para aprender a lidar com o que aconteceu com você e usar tudo o que aconteceu de alguma forma útil. Por hoje é isso então, gente. Obrigada por terem ficado até aqui. Um beijo pra todo mundo. Tchau.